meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma honra mais uma vez estar aqui junto com os irmãos, na congregação dos justos, dos santos. Aleluia. Nunca se esqueça, você é um justo pelo sangue de Cristo, amém? Jesus te justificou, te lavou. Glória a Deus. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo, né? Maravilha. O nosso Senhor Jesus, irmãos, Ele é maravilhoso, sabe? Ele é maravilhoso. Além de tudo que Ele fez, tudo que Ele deixou para nós, como se não bastasse, Ele ainda mandou essas cartas às igrejas, né? Ele tem trabalhado no nosso meio ainda hoje. Como pastor, Ele é inigualável. Pastor é aquele que cuida do seu rebanho, né? Poderia ter subido, deixado ali os seus apóstolos, os seus discípulos para trabalhar, para fazer. Ainda assim interfere. A gente vai ver aqui como Ele tem feito até hoje, né? No nosso meio. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Nas nossas vidas, grandes coisas, sabe? Tem nos sustentado, tem nos ajudado, mesmo a gente não merecendo. Eu não sei se vocês têm esse senso, mas eu sinto que eu não mereço, sabe? Tudo que Deus faz por mim, pela minha casa. Era para eu ter sido varrido desse mundo há muito tempo atrás, né? Mas o Senhor é graça em cima de graça, sabe? Transbordando a nossa vida, sabe? Meu Deus, constrange. A ponto de chegar na igreja aqui com o coração ansioso e Deus trazer a resposta assim que põe os pés aqui para dentro, sabe? Só podemos dizer obrigado. Vamos orar um pouquinho. Senhor Jesus, nosso amado pastor soberano, nós te agradecemos, Senhor. O que nós podemos dizer, senão muito obrigado, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, tudo que o Senhor tem trabalhado em nós. Pai, muito obrigado. Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco aqui nesse momento, que o Senhor venha como pastor nos discipular agora, venha falar conosco, venha nos repreender se necessário for, venha derramar sobre nós o óleo sobre nossa cabeça, Senhor Deus, que o Teu Espírito esteja cada dia mais aceso dentro de nós, Pai. É isso que importa nas nossas vidas, Pai. E as demais coisas, elas vão acontecer de acordo com a Tua vontade, Pai. Que tudo venha cooperar para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Apocalipse capítulo 2, versículo 12 em diante. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Sempre quando a gente lê sobre a espada, né, na Bíblia, a gente lembra, né, que a palavra de Deus é comparada à espada. E não é à toa, porque uma espada ela tem uma função, né, que é cortar, defender, mas ela, quando é usada para se defender, atacando, ela corta. E a palavra de Deus não é diferente, irmãos. Ela, na nossa vida, ela nos corta, sabe, ela fere a nossa vida. Sabe, quando a gente vai ao culto, quando a gente vem ao culto, a gente se assenta para ouvir a palavra de Deus, a nossa expectativa tem que ser essa, ser ferido pelo Senhor, porque Ele tem coisas para trabalhar na nossa vida. Sabe, se não tivesse, eu acho que a gente não estaria aqui mais, né? Então já teria chegado o tempo, então a gente já teria subido, mas como Ele tem muitas coisas a trabalhar na nossa vida, essa palavra, ela vem nos machucar. Por quê? Porque a carne, ela milita contra o Espírito. A gente sabe isso na palavra, né? Então aqui diz que Ele é aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Sabe, Jesus se apresenta para essa igreja de uma forma quase que assustar. Olha, gente, sabe, eu sou aquele que eu estou aqui para lapidar vocês. Sabe, às vezes a gente tem uma visão de Jesus meio coach, né? Principalmente nos dias de hoje, onde a cultura, ela, de certa forma, todos os dias, ela derrama sobre nossas mentes o entendimento de que nós temos que ter uma vida
sei lá, uma vida boa aqui na Terra no que diz respeito à visão material, né? Alguns irmãos até me perseguiram hoje pela manhã quando acabou a escola bíblica, né? O pastor falou que ia ter chicotada para todo lado e tal. A Letícia agora ali perguntou, você trouxe a vara? Não estou vendo aí e tal, né? Querendo dizer que quando eu subo para poder ministrar é para, sei lá, bater e machucar as ovelhas do Senhor, mas a realidade, irmãos, é que nós temos muito que ser lapidados pelo Senhor. Nós temos muito, sabe? Existem muitas falhas em nós. Ontem, quando eu ministrava aqui sobre o livro de Daniel, falava para os irmãos sobre isso, que o mundo ele vem para tentar tirar de nós essa percepção, sabe? Ele quer fazer com que nós íamos estar cegos, que nós íamos estar conformados com aquilo que o mundo tem para nós, sabe? Daniel, ele se negou a isso, ele não aceitou, sabe? Quando foram impostas sobre ele coisas, situações, ele disse, não, eu não quero. Eu quero permanecer de acordo com o direcionamento do Senhor para a minha nação, para a minha vida. E esse direcionamento, muitas vezes, ele vai nos ferir. Sabe, ele vai nos cortar. Quando a gente está muito apegado às coisas, a gente vai ver aqui um pouquinho para frente. Vai ter um pouquinho de confronto, sim, tá? Mas eu também vou falar hoje sobre o quanto você é o ponto fraco de Deus. Tô brincando. Eu estou falando aqui mesmo a realidade de como que você precisa, sabe, se render ao Senhor todos os dias, tá? Estou tentando falar de forma amável. Tentando falar de forma que a gente tem que falar com amor, os irmãos falam, né? Mas o amor tudo sofre, irmãos, então segura. 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Irmãos, Jesus mencionar isso daqui não é algo à toa, sabe? Se ele está mencionando que ali era onde estava o trono de Satanás, é porque era algo que merecia destaque. Sabe, Satanás ele é o príncipe desse mundo, né? Por hora, o tempo dele está acabando. Como alguns dizem, o inimigo está furioso. E nós sabemos, irmãos, que como um príncipe, ele rege. Um príncipe nada mais é do que um regente, né? Ele governa, ele faz de acordo com aquilo que lhe apraz. E o diabo ele é aquele que vai, nas nossas vidas, muitas vezes, impor padrões, situações, governos, sabe, que vai tentar nos ludibriar e nos fazer viver segundo a vontade dele, eu insisto. Sabe, faça uma análise na sua vida aí agora. Sabe, o que você ainda tem tolerado na sua vida que desagrada a Deus? Sabe, o que você tem aceitado na sua vida ainda hoje que, sabe, está de acordo com o regente desse mundo, sabe? Porque Satanás aqui, ele é aquele que tem esse trono nessa cidade, nesse lugar. Mas, graças a Deus, o Breno vai fazer uma série no culto de jovens, né, Breno? Que vai falar sobre idolatria. Muitas vezes, irmão, Satanás ele senta no nosso coração, sabe? E ele vem falar pra gente que nós devemos viver a vida de uma forma totalmente contrária à vontade do Senhor, sabe? E não era assim, não era diferente nesse povo aqui não, nessa cidade aqui não. A estratégia do diabo é sempre a mesma, sabe? Com aqueles que são os filhos da desobediência, que estão cegos, ele vai levando no pecado do jeito que está. Para nós, os salvos, os santos, como que ele vai operar na nossa vida? Vai usar a palavra para a gente fazer aquilo que a gente quer. O nível sobe um pouquinho, né? Somos cristãos, conhecemos a palavra de Deus, então ele não vai vir com, peca, porque... Não, ele sabe, a gente sabe que o pecado é errado. Só que ele vai usar a palavra para a gente poder o quê? Justificar os nossos erros, os nossos pecados, sabe? O comportamento que ofende o nosso Senhor. Sabe? E Satanás, ele é assim sempre. Sabe? Não é assim que está escrito, não é isso que Deus disse. Porque ele sabe que no dia, né? Ele sempre usa essa mesma estratégia, irmãos. Com Jesus, ele falou, olha, está escrito, né? Então é simples, é pegar a palavra de Deus para o crente. Você é crente. Se você não está lendo a Bíblia, aí é um vacilo seu. Mas quando você aceita Jesus, o mundo espiritual, irmãos, te vê com o potencial de arrebentar o mundo. As portas do inferno não prevalecerão à igreja. Às vezes você é meio humildezinho, começou agora. O mundo espiritual te vê com patente forte, irmãos, para arrebentar essas cadeias de prisões aí fora com o poder do Espírito Santo. Entende? Mas às vezes você não assume a sua postura, a sua identidade, né? Eu quase que voltando nos textos de ontem de Daniel. Daniel, ele foi trocado o nome de Daniel dos amigos dele, por quê? Para tirar a identidade deles, para tentar afetá-los. Eu até escrevi aqui nesse mesmo caderno aqui que eu sempre escrevo as pregações. Um deles era Ananias. Ananias significa Yahvé é gracioso. Quando muda o nome dele, muda a identidade dele, tenta-se mudar a identidade dele.
Sabe, sobre nós existe uma palavra de que somos filhos de Deus, amém? Quem que é filho de Deus? Faz assim. Então assuma essa responsabilidade na sua vida. Assuma esse posicionamento na sua vida. Mesmo com a cultura, você está onde está o trono de Satanás. A cultura, irmão, não era favorável. E eu acho que nunca vai ser. O Iago Martins, ele diz em um vídeo algo muito interessante. Eu não sou muito adepto ao Iago, não, mas eu gosto muito dele como teólogo, sabe? E tem um vídeo dele que ele fala, o milagre é a gente ter um país que se diz cristão. Porque a realidade é o que a gente vê em Atos, perseguição aos cristãos. Né? A realidade do reino dos céus, a realidade, na verdade, da vida, é acontecer conosco o que aconteceu com Jesus, perseguição e morte. Então nós temos duas conclusões em relação a isso. Ou nós estamos moldados ao mundo e por isso não tem perseguição, né? Já estamos esfriados, estamos relativizando tudo e por isso não sofremos perseguição. Ou, de fato, existe uma grande graça de Deus na nossa vida, na sociedade, ao qual essas coisas não acontecem. E o Iago diz, isso é um milagre. E eu concordo com ele. Porque a realidade desse mundo, desse império, do governo das trevas, é o que acontece a seguir. Vamos continuar lendo aí, ó. O que Jesus fala para esse pessoal dessa igreja? E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então aqui ele fala de Antipas, uma fiel testemunha, que foi morto por conta da pregação da palavra, por conta do testemunho do evangelho. Sabe, às vezes a gente fala sobre ser morto porque serve a Jesus. Gente, isso é algo muito, assim, isso não é real aqui pra gente no Brasil, sabe? Isso é muito distante. Isso é muito distante. Sabe, outra coisa que é muito distante pro evangelho no Brasil, jejum. Por incrível que pareça. Tem muitos crentes que não jejuam. Imagina, sabe, a gente precisa viver pelo Espírito, né? Não pela carne. Mas com todas as vontades da carne satisfeitas, como que nós vamos viver pelo Espírito assim? Sabe, a gente não está chegando nem no nível de jejuar, irmãos. Às vezes é um custo jejuar. Eu estou com alguns malucos aí comigo fazendo jejum, Daniel, meu Deus. É só prova, irmãos. É só luta. É a esposa que manda fazer frango. É loucura. Aí alguns abençoados têm a ideia de pegar produtos da Vida Veg, né? Aí para poder comer, né? Que finge que é o negócio que é, mas não é, né? Finge que é manteiga, mas não é manteiga. Finge que é leite, mas não é leite. Né? A empresa do inimigo, só engana. Tô brincando. Mas aí outros irmãos estão no jejum, vai se levanta e fala assim, não, você está facilitando o jejum, mas gente, não é a origem de mal. Já estamos jejuando, estamos lutando. Mas ainda assim o jejum de Daniel ele é fácil, né? Porque ele tem comida ainda. Agora imagina ficar sem comer. Sabe? A gente ouve histórias dos crentes antigos, né? Jejuando 3, 4, 7 dias direto, sem nada, só na água. O poder e o fogo de Deus descia, era cura, milagre, revelação, aquela coisa aí toda. E hoje? Hoje se eu jejuar, nem é jejuar sem comida. O jejum de Daniel, eu estou perdendo proteína e eu estou ficando magrinho. Eu tenho que malhar, meu corpo tem que estar bonito. Tem alguns aqui que me disseram isso. Então, irmãos, a cultura, ela vai nos pegar e vai nos amoldar para a gente estar longe daquilo que Deus quer de nós, que é o sacrifício da nossa vida. Sabe, quando a gente tem filho é algo muito legal, porque você aprende a sacrificar pelo seu filho até a força. E quando você começa a pensar que seu filho pode não se converter, aí você começa a ficar... Acabou a paz. Acabou a paz. É orar, é jejuar todo dia, é motivação forçada. Deus converte aquele cabeçudo. Converte ele, Pai, no tempo certo. É criança ainda. Sabe, mas pega ele, Pai, não deixa ele de fora. É sacrifício, irmão. Nossas vidas é uma vida, irmãos, para se sacrificar ao Senhor. Sabe? Não tem outra palavra. Sabe, olha só, Antipas morreu. Olha como Jesus chamou ele, minha fiel testemunha. Como que Jesus tem nos chamado, sabe, hoje em dia? Sabe, a nossa vida hoje, ela diz o que sobre nós? Nós estamos numa geração, numa época, um tempo, sabe, muito estranho. É um tempo de direitos, sabe, de briga por direitos. Não é um tempo de morrer para que outros vivam, sabe? Isso é muito estranho.
A gente está guerreando para que a nossa vontade seja feita em primeiro lugar e não para que outros possam viver. Quando eu vejo essa moça aqui da Missões, a Sara, falei isso ontem, isso me confronta, sabe? Deixou sonhos, planos, quantos aqui solteiros lá atrás, os esposos, caras, não. Eu queria muito me casar, sabe? Queria muito viver uma vida que eu vivo hoje, ter filho, família, esposa, né? Tem gente que abre mão disso, coisas normais no dia a dia, para sacrificar a sua vida para pregar para pessoas que nem sabem como é que vai ser. Sempre gosto de contar um caso que eu ouvi uma vez de pessoas que foram abusadas num período que eles estavam em missões. Aí eles voltaram para o país natal deles para se recuperar, depois eles foram de novo para lá para pregar o evangelho. Mesmo lugar que eles foram abusados sexualmente. Voltaram para lá para ministrar o evangelho. Por quê? Porque lá tem vidas que Deus chamou eles para ir lá. Sabe, muitas vezes Deus nos dá um direcionamento e esse direcionamento vai doer, irmãos. Sabe, vai fazer a gente chorar. Mas é o direcionamento que a gente precisa estar. Amém? Porque senão a gente vai ser totalmente abraçado pela cultura. O príncipe desse mundo vai nos cegar. Ele vai tirar de nós, sabe, a percepção da realidade. Igual acontecia com muitos aqui, ó. Se não acontecesse, Jesus não estava falando aqui. 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Aqui é um ponto bem complicado, porque isso aqui parece que é algo que está lá atrás, mas até hoje a gente enfrenta essas coisas, irmãos. Sabe, até hoje a igreja enfrenta essa mesma coisa aqui. Existem muitos tropeços na nossa vida, até como igreja, sabe? Jesus, ele tem que descer o cajado da nossa cabeça mesmo, sabe? Ele tem que vir forte e pegar a gente de jeito, sabe? E se a gente não se arrepender, sabe, tem que trazer perseguição, tem que matar uns, sabe? Tem que, sabe? É isso que faz com que a igreja seja avivada, irmãos. Leia a Bíblia. Se você se espanta com isso, infelizmente, você só está declarando que você não lê a Bíblia, que você não conhece. A vida do cristão é isso, irmãos. O Senhor fala, a gente obedece. Senão, Ele traz perseguição sobre nós. Ele traz para nos corrigir, para fazer com que a gente venha despertar para a realidade. Sabe? Não é sobre acumular bens, uma vida boa, sabe? É sobre estar santificado e clamar pelas vidas lá fora. E chorar pelas pessoas. Sabe? Ontem eu falava aqui também que nós estamos num campo missionário chamado Lavras. Sabe? Assume isso, gente. Você é um missionário. Sabe? Você é um missionário do reino dos céus, aqui na cidade. No seu trabalho, no seu emprego. Sabe, desperta para essa realidade. Todos os dias você encontra com pessoas que não conhecem a Deus. Sabe, se você conhece um pouquinho da palavra, faz de acordo com aquilo que Deus te chamou para fazer. Um estudo bíblico basicão daquilo que você sabe, só João 3,16, amém. Convites incessantes para a pessoa vir na igreja. Funciona, irmãos. Minha esposa Deise está ali, funciona ou não? Deise não vinha para a igreja de jeito nenhum. Um amigo lá que Deus colocou na vida dela insistiu 365 vezes, todos os dias do ano, até que ela foi. E foi no dia que teve uma palavra que confrontou a vida dela, voltou para casa e falou, nunca mais eu piso nesse lugar, está aí até hoje. Está aí até hoje. Sabe, seja aquele crente chato, aquele crente testemunho de Jeová que vai domingo de manhã. Parece que eles até mudou o dia, eu fiquei sabendo. Que já marcaram agora, né? Agora acho que é sábado que eles estão indo. Irmão, seja chato. Sabe? Seja chato, pregue a palavra de Deus, porque a palavra que vai libertar as pessoas. Se você não se colocar nesse caminho, você vai automaticamente estar no outro caminho, o caminho de estar enganado. Sabe, conforme eles aqui estavam sendo enganados. Olha só, a doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. O que é isso, irmãos? O Balaque mandou chamar Balaão para poder amaldiçoar o povo de Israel, que era muito numeroso, e ele estava com medo deles. Só que ele não pôde amaldiçoar eles, porque quando ele buscava a Deus, para saber o que Deus tinha para eles, Deus falava, você não vai amaldiçoar eles. A gente até conhece a história, né, da jumenta, que falou e tal, enquanto ele ia para o caminho lá, até bateu na jumenta e tal. Só que o que acontece? Quando ele estava ali naquele procedimento, ele não pôde amaldiçoar o povo de Deus. Só que por que Jesus está falando isso aqui?
Porque de outra forma eles entraram dentro do povo de Deus com coisas sutis que pegavam o povo de Deus, principalmente os homens. Tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Como que era isso? Já que não pode amaldiçoar, vamos colocar aqui umas moabitas bem bonitas, né? Para se envolver com eles. E aí eles se envolviam com as mulheres e sacrificavam aos outros ídolos. Irmãos, deixa eu pegar a referência aqui. Salmo 115, por favor. 2 a 8. Eu vou ler aqui no telão, por gentileza, se puder abrir para mim. Olha só o que diz. Põe o versículo 1. Vamos voltando. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Olha só, essa parte aqui é muito interessante. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam, irmãos. Nesse caso aqui, as pessoas que adoravam esses ídolos, eles eram cegos. Adoravam ídolos que tinham olhos, mas não conseguiam ver a verdade. Que estavam errados. Sabe, a adoração, irmãos, ela está muito relacionada com o tornar-se um só com aquilo que você adora. Quando você adora a Deus, Deus vai te santificando, você vai ficando santo. Quando você vai buscando a Deus, você vai se entregando à presença de Deus, se rendendo a Deus, aquilo vai fazendo parte da sua natureza, vai te mudando. Logo você já não está vendo mais aquele pecado que você tanto pelejava com ele. Logo você já está mudando. Antes eu era insuportável, agora você já não é mais. Antes ninguém podia falar nada comigo, que eu já brigava, agora você já não está brigando mais. Você está fazendo paz entre os irmãos. Agora você já está transformado pela glória de Deus. É possível viver isso hoje ainda. Sabe, tem muito crente que às vezes joga a responsabilidade para, quando eu tiver corpo glorificado. Não, irmão, hoje já é possível. Assume isso. Abraça isso. Quando você adora o Senhor, você se mescla com Ele. Acontece algo em você, sabe, na sua vida. Você dá espaço para o Espírito Santo agir na sua vida e viver em você. Sabe, se você tem alguma dificuldade hoje, se entregue mais. Sabe, busque mais o Senhor, se entregue mais à presença dEle. E aí Ele vai transformar você. Não é pela força do seu braço, essa semana eu vou parar. Cara, não dá. Não dá. Quantas vezes eu tentei? É impossível. Você precisa se entregar à adoração ao Senhor. Porque a idolatria, irmãos, é quando você busca outra coisa para você se mesclar, que não o Senhor. Você começa a se prostrar diante de outras coisas. Seja do dinheiro, seja de amores que não vão suprir a sua necessidade, sejam de estátuas mesmo, de imagens, de time de futebol, de qualquer outras coisas, sabe? De tudo que está no imaginário coletivo, de uma vida X. Sabe, isso tudo começa a mesclar em você, você fica cego, e você começa a tropeçar e começa a clamar a Deus, Deus, por que não dá certo na minha vida isso ou aquilo? Talvez você está preso, mesclado àquela realidade que você quer viver, que não tem nada a ver com aquilo que Deus fez para você. Busque ao Senhor e Ele vai clarear tudo para você. Você vai saber aquilo que Ele tem para você. Essa idolatria, irmãos, essa prostituição, ela está relacionada muito com... Sempre a gente lê na Bíblia, idolatria e prostituição andando juntos. Juntos. Imoralidade sexual. Juntos. Por quê? Porque o sexo é quando a gente une carnes, né? Está escrito isso? É quando a carne se une, quando um casal casa, né? Ele está ali, unido, eles são um agora. Quando você adora, você se prostra a essas outras coisas, você está se tornando um com essas outras coisas. E é adversário de Deus. Você está militando contra Deus. Você está olhando para o céu e apontando a sua metralhadora e falando, agora eu te derrubo daí, Jesus.
Se você não está junto dele, você está contra ele. Sabe, é muito simples. É muito simples. Nós precisamos fazer um check-up na nossa vida. Culto é isso, irmãos. Você vem cá, você canta, adora a Deus, etc e tal, mas a palavra é um check-up. Você olha para você e fala, como eu estou, de acordo com essa palavra de hoje? Sabe, como está a minha vida? O tempo está passando, gente. A gente está distraído às vezes, sabe? A gente não está enxergando a realidade. A gente está igual essas pessoas dessas igrejas aqui. Sabe, se sacrificando por coisas vãs, sabe? Por ídolos, por coisas que não vão agregar na nossa vida. Sabe, a cultura, gente, ela é terrível. Ela é terrível. A cultura é que muitas vezes nos impele para essas coisas, mas nós devemos ser contra a cultura. Contra a cultura, sabe? Ter posição mesmo, falar, não vou fazer. Eu não serei assim. Eu sou contra isso, sabe? Eu não quero. Imoralidade sexual, vamos lá. Vamos abrir aqui. Esses dias atrás eu vi um vídeo de uma mulher que ela casou, que eu até comentei com o pastor, casou com um irmão de igreja, líder, fazia tudo, dançava, cantava, igual o pastor também dançava, né, pastor? Falou aqui de... E a mulher casou com um irmão de igreja e ela ficou casada com ele e durante 2 anos eles não tiveram relação. Foi descobrir lá na frente, ela ficou casada com ele 4 anos. O cara tinha problemas com pornografia, com um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu falo para Deus sempre, comecei, né? Mas eu vou terminar, eu vou escrever um livro que chama Diga o Óbvio. Porque o óbvio tem que ser dito, pelo amor de Deus. Como que a pessoa casa e dá uma brecha dessa dentro do casamento dela? Sabe, eu não imagino que dentro da nossa igreja tenha isso. Sabe, você casou, você tem obrigações para com a sua esposa, para com o seu marido. Se você não cumpre as suas obrigações, você está abrindo brecha. Você tem um momento de intimidade com a sua esposa, com o seu marido, é servir a Deus. Olha que doideira isso, né? É não abrir brecha. Mas tem muitos homens e mulheres que não conseguem porque estão viciados em pornografia, estão presos na imoralidade sexual, não conseguem cortar na sua carne. Eu tenho fragilidade com o celular, então fica sem celular. Sabe? Namorados, eu não consigo me conter. Cara, não dá. Ou casa, Paulo fala, né? É melhor casar do que ficar se abrasando. Ou larga. Sabe, não tem essa. Mas culturalmente falando, eu tenho que namorar primeiro, não sei o quê. Irmãos, conhecer é na hora que está solteiro. Se juntou um pouquinho, entrou na luta. Entrou na luta. É isso que acontece. Sabe, é prova. Crente caça prova com a mão, irmãos. Busca com a própria mão. Sabe, nós somos um povo chamado para ser distinto, diferente de todo mundo lá fora. Sabe, distinto. Pessoas que vivem uma vida que os outros lá fora olham e falam, mas como assim? Porque a sua vida é diferente. Porque com você as coisas são, sabe, diferentes do que eu vejo em todos os lugares. Sabe, você coloca o interesse dos outros na frente. Sabe, você abre mão de coisas que todo mundo faz. Ontem eu fiz essa mesma pergunta. Imagina viver sem celular. Você tem, às vezes, dificuldade na sua sexualidade, né? Celular, Instagram, essas coisas todas. Sabe, eu não tenho mais celular. Eu vivo sem. Sabe, nós precisamos acordar, gente. Acordar. Porque a vida é hoje. Sabe, eu não sei, sabe, até quando eu vou viver. Gostaria até 120 anos. O Senhor já falou isso na Bíblia, né? Já falei isso aqui outras vezes. Né? Meu espírito não contenderá com o homem para sempre, portanto seus dias serão 120 anos. Eu quero, amém. Mas se chegar antes, irmãos, eu quero estar preparado para isso. Vocês têm que estar preparados para isso. Sabe, é muito bom quando acontecem coisas na nossa vida que nos confrontam, que abrem os nossos olhos. Eu lembro do dia que eu fui para São Paulo fazer prova. Cara, eu pisei dentro do metrô. Tipo assim, eu estava frio. Não tão frio, né? Eu estava vendo a vida cotidiana do Evangelho. Eu pisei dentro do metrô para ir fazer a prova. O Espírito Santo disparou como um alarme às 5 da manhã quando a gente acordar. Prega a palavra. Lembrei do Twitter, né? O pessoal que fala lá, tá igual que as crentes ficam doidos pregando no metrô, né? O juízo. Cara, eu nunca pensei que eu tinha isso dentro de mim. Eu sou um missionário. Todos nós somos, irmãos. Se coloque nessa situação, você vai ver. O Espírito ele vai disparar dentro de você. Você vai falar, meu Deus, pessoas, vidas estão indo para o inferno. E eu estou acomodado na minha vida tranquila, religiosidade, sei lá o que for. Sabe, nos cultos cotidianos que eu vou, que eu sento lá, que eu não faço nada. Sabe, nós precisamos acordar para a realidade. Porque, sabe, gente, é notório. Eu vou falar uma coisa aqui bem pesada.
Talvez o avivamento que muito se espera hoje em dia vai vir da igreja romana, que se diz católica, não de nós, sabe? Talvez isso aconteça, para chacoalhar a igreja, sabe? Para abalar as nossas estruturas, que a gente está muito... Somos o povo escolhido. Sabe, que povo escolhido, gente? Abre o olho. Sabe, como que está a sua vida? Sabe? Eu acho o cúmulo do absurdo falar para crente fazer devocional. É o cúmulo do absurdo. Sabe, a palavra de Deus, ela é aquilo que nos sustenta na nossa fé, irmãos. Se você não fazer devocional, amanhã a sua porção diária, sabe, do mundo, ele vai chegar para você de qualquer jeito. Como você vai vencer? Sabe, é por isso que Jesus tinha coisas contra as igrejas, irmãos, porque eles estavam esfriando. Sabe, eles estavam deixando a vida cotidiana, a cultura, a cidade do trono de Satanás, sabe, pegar todos eles, abraçar todos eles. Hoje a gente se assusta com certas notícias, tem medo de que Jesus vai voltar, não, de que o mundo está acabando, Terceira Guerra Mundial, que caia tudo, irmãos. É o rei que está vindo. A gente tem que ter essa percepção, sabe? Vocês julgarão os anjos, me dá minha espada aqui que eu vou cortar a cabeça deles, entendeu? É isso, irmãos. Ah, mas não casei, irmão. Não casa, irmão. Vai solteiro mesmo. Sabe, a gente tem coisas a fazer, gente. Tem que abrir os olhos. Vamos continuar. 15. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Jesus já tinha falado dos nicolaítas nas outras cartas, né? Essa turma é difícil de largar, né? É difícil. Abre aí Hebreus 4, por favor. Hebreus 4, 12 ao 13. Vou ler aqui no telão. Olha lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração próximo. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Irmãos, isso aqui às vezes a gente esquece, sabe? A gente esquece disso. Jesus é igual o Cris, né? O pai do Cris, né? Quando aquele cara fala que vai pegar o Cris lá, né? E fala que vai estar na hora que o cara estiver tomando banho, na hora que ele estiver dormindo. Quem assistiu o seriado sabe. O pai do Cris aparece até na hora que ela está tomando banho. Achou que eu estava brincando? Com um porrete na mão. Irmãos, Jesus é desse jeito, cara. Ele está te vendo todo momento, em toda hora. Quando a gente lê, né, que o homem dará conta de toda palavra frívola que ele falar, nossa, o cerco só vai apertando. O negócio só vai estreitando. Estou tolerando, às vezes, a imoralidade sexual. Às vezes eu estou flertando com o pecado de cobiçar a mulher do próximo, as coisas do próximo. Às vezes eu estou dando uma mentirinha aqui. Às vezes eu estou negociando a palavra de Deus. Não sei se eu posso falar que eu sou crente na faculdade, na escola onde eu estou. E os olhos do Senhor, reparando tudo. Vendo tudo, fuzilando tudo. Te esquadrinhando fora a fora. Você acordou, o Senhor já falou, lá, acordou. O inferno, ele treme quando você acorda. Porque ele acha que você ainda vai... fazer. Nossa, hoje ele vai resolver. Mas o Senhor está te olhando, está te esquadrinhando, sabe? Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. O que eu aborreço. Pense em alguém que você ama e algo que essa pessoa não gosta. Imagina todos os dias você fazendo isso. Ou você amar uma pessoa e essa pessoa todos os dias fazendo algo que você detesta, que você não gosta. Todos os dias a pessoa insistindo naquilo. E não muda, e você fala, a pessoa não dá jeito, cara. Não adianta. Você fala, a pessoa, tá. Mas não resolve. Se existe alguém com algum erro aqui hoje, abandona hoje. Sabe? Deixa isso hoje. Porque o Senhor, Ele quer que a gente mude, sabe? Tanto que é o que está no próximo versículo. Arrepende-te, pois... Quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Sabe, irmão, o Senhor, Ele vem com a espada da justiça, sabe? Ele vem falar coisas duras para nós. Ele vem apontar para a gente a verdade. Jesus não era esse passador de pano que a gente tem hoje não, irmãos. Sabe?
E chegou na mulher lá que teve 5 maridos, o que ele falou para ela? Vai lá buscar seu marido, toca no ponto que dói, irmãos. Ele fala na onde que pega. Ele não negocia. Porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele não tem carência de nada. A gente negocia quando a gente tem carência de alguma coisa, sabe? A gente fala, mas se eu falar, se eu fizer, tem uma falha aqui, está descoberta essa parte aqui. E aí, o que vai acontecer? O Senhor não tem carência de nada. Com Ele é seco, irmãos. É preto no branco. E a gente tem que ser igual a Deus, gente. A gente tem que ser igual a Jesus. Verdadeiros. Verdadeiros. Até o fim. Até o fim. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Daniel. Eu vou ter que ir lá. Esse negócio está me pegando. Eu vou ter que ir lá. O bicho pegou para eles, irmãos. Vamos ler Daniel 2. Versículo 1. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei disse-lhes, tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco, ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. O que está acontecendo aqui? O rei sonhou, mas esqueceu o sonho. E aí ele chamou os seus magos, astrólogos, para interpretar para ele o sonho. E aí ele falou, fala para mim meu sonho e a interpretação. E aí eles falaram, então fala o sonho que a gente fala a interpretação. Aí ele falou, não, fala o sonho que eu esqueci. Vamos continuar. Parece conversa de maluco, né? 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus, o que foi me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam a segunda vez e disseram, diga, ó rei, o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Gente, o rei falou para eles assim, eu sonhei, eu esqueci o sonho, vocês é mago, astrólogo, eu pago vocês para isso, vocês me dão o sonho e a interpretação. E se não der, vai despedaçar todo mundo, vai morrer todo mundo. Que situação. Sabe, às vezes na nossa vida, a gente vai estar em situação, irmãos, igual é dessa situação aqui. Diante de uma coisa que a gente não consegue fazer nada. Que a gente não consegue mover. Esse povo aqui em Apocalipse, irmãos, eles estavam constantemente sendo tentados, provados, estreitados, apertados. Eu conheço aqui dentro dessa casa pessoas que às vezes tiveram várias lutas, irmãos, e permaneceram firmes. Tenho certeza que todos vocês, eu conheço alguns. Imagina, você acaba de casar, você descobre uma doença, seu cônjuge está doente, e você permanece firme no casamento. Contrário a todas as expectativas, né? Lá fora hoje você tem um desentendimento do seu casamento, vou divorciar, quero metade dos bens, e vai embora. E os crentes, como fazem? Vou permanecer e cuidar de vocês. Isso aconteceu dentro dessa casa. Ou pessoas que às vezes estão casadas, são perseguidos pelos seus cônjuges que não são crentes, sabe, permanecem fiéis até o último dia, irmãos. São recebidos no céu com glória, sabe, com honra. Pessoas que aguentam afrontas, abrem mão de dinheiro para viver vidas santas e retas. Pessoas, irmãos, que são estreitadas na sua vida, irmão, mas permanecem firmes. Se não souber o sonho, eu vou despedaçar vocês, o rei falou.
O que acontece? Vamos continuar lendo. 11. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Irmão, Daniel foi buscar no Senhor. Sabe, ele foi buscar a resposta em quem podia dar a resposta. Tanto que quando Deus dá a resposta para ele, se você ler depois na sua casa mais à frente, o que ele fala? Não, rei, o Deus dos céus, é ele que falou para mim. É ele quem me falou. Qual é a resposta? Mas Daniel foi estreitado, irmãos. Lê o livro de Daniel, é rapidinho. Ou põe um audiobook. Sei lá, se for mais moderno, né? Vai ouvindo. Daniel e os amigos dele eram sempre apertados contra a parede, irmãos. Sempre tinha uma situação. Daniel revela, falei ontem aqui, o sonho para o rei, que era a estátua. O que o rei faz? Constrói a estátua e fala, quem não se dobrar a estátua vai morrer. Daniel provavelmente falou, por que eu fui falar? Era melhor ter morrido lá atrás. Logo em seguida, os amigos dele são provados nessa estátua. São lançados na fornalha de fogo. Irmão, é prova atrás de prova, irmãos. É estreita atrás de estreita. Ontem eu vi o pastor Lucim colocou uma imagem no Instagram. Vou botar aqui para o Apocalipse. Islâmicos em países cristãos. Aí todo mundo lá orando, né? Que é a multidão ajoelhada orando. Até falo para vocês aqui, estudem a cultura deles no que diz respeito à fé, sabe? Tem muita coisa que pode gerar inveja em nós. Oração, devoção, sabe? Eles são assim, fantástico. Ora, na hora de orar, para na rua se tiver que parar para orar. Só faz pro caminho errado, né? Mas dá um banho na gente. Que, hoje não deu para orar. Hoje não deu para fazer devocional. Hoje foi difícil. Jesus, estou de birra com você, meu Deus. Mas aí, na postagem está lá. Eles lá nos países cristãos dobrados, orando, né? Louvando ao Deus deles lá, no país cristão. E o cristão no país deles, tudo lá de laranjado, né? Para ser morto, ajoelhado assim, esperando para ser morto. Só que essa imagem, gente, não deveria nos chocar como cristãos. Porque a fé deles diz que eles vão reinar aqui. Que o Islã será a maior religião do mundo em pouco tempo e tal. E o que a nossa fé diz, irmãos? Que nós temos que ser fiéis até a morte. Até a morte. Pensa, reflete sobre isso, cara. Quando você aceita Cristo, existe uma dívida meio que no ar. E aí, você vai morrer quando? Quando você vai entregar a sua vida em prol do Evangelho? Porque o seu Senhor entregou. E Jesus falou, se fizeram isso a mim, o que farão a vocês? Se perseguem a mim, perseguirão a vocês? Claro que sim. Claro. Levanta a mão se quem for perseguido essa semana pelo Evangelho. Olha aí, uma ali já levantou. Numa casa com 755 mil pessoas. Irmãos, vamos fazer valer a pena? Vamos nos posicionar? Sabe, talvez aqui quando Antipas morreu, a galera falou assim, cara, não é assim desse jeito, né? A gente entendeu um pouquinho errado isso aqui, né? Não é assim desse jeito. Deve que surgiu lá na hora um David Leonardo. Calma, gente. Calma. Estamos levando um evangelho muito a, ferro e fogo. Calma, não é por aí. Tem palavra de prosperidade? Talvez começou a pregar sobre prosperidade no meio deles, lá em Pérgamo. Talvez começou a pregar sobre, você vai ter a melhor carruagem que está saindo agora aí, ó. Estão fazendo ali na Judéia, a melhor carruagem, vai chegar aqui, né? Mercedes, vai chegar. Você vai conseguir viajar lá para as terras que Salomão viajou. E o povo começou a esfriar, vai ver, provavelmente. A viver um evangelho que chamou a atenção de Jesus e falou, eu tenho que falar com eles aí. Por que eles estão vivendo uma vida diferente daquilo que eu propus para que fosse? Breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Irmãos,
eu não faço artes marciais. Se eu lutar com qualquer um que faz, Luiz Lucan, começou a fazer jiu-jitsu. Tem pouco tempo. Se eu entrar num confronto contra ele, ele me arrebenta. Tem pouco tempo. Porque o homem começou e tá brabo. Imagina você lutar, então, contra um lutador profissional. Sabe? Eu vi um relato de um lutador falando que sempre quando eles entram no octógono, eles têm medo do adversário. Sempre. Mas eles vão com medo mesmo, porque eles precisam vencer, né? Porque às vezes pode tomar um chute na têmpora, morrer ali, acontecer alguma coisa difícil, mas sempre tem medo. Imagina você não saber lutar e enfrentar um lutador desse. Um cara que tem qualidade, que sabe que a vida dele é aquilo. Ele sabe onde bater, sabe se defender. Agora imagina você lutar contra o Senhor e virei a ti contra eles e batalharei com a espada da minha boca, irmãos. Contra Jesus não dá. É se render antes. Não, eu me rendo. Tá bom. Senhor, eu me rendo a ti. Sabe, se renda ao Senhor antes que ele venha contra nós e batalhe contra nós. Não dá para vencer, irmãos. Não dá para vencer. Tem passagens na Bíblia que o povo de Israel está batalhando contra inimigos e Jesus usa confusão entre os inimigos para destruir a si próprio. Nem põe a mão no negócio. Imagina o Senhor vir contra você, contra mim. É muito difícil, gente. Não dá para vencer. Sabe, e essa luta ela é proposta todos os dias, quando ele fala para você negar você mesmo. Quando ele fala para você, olha, vem no evento das mulheres. Aí você vai na sua casa, eu não vou não, porque lá vai falar tal coisa que vai me ferir. Que vai me exigir demais. Vem no evento dos homens. Mas lá vai... Eu vou ter que mudar. Vem no culto. Não quero ir no culto de quinta. Começou aquele culto agora, mais uma agenda na semana. Vamos jejuar toda quinta-feira, só na quinta. Mas é muito, é difícil. Vamos sacrificar a nossa vida. Vamos deixar de assistir certas coisas que disparam gatilhos de pecado. Vamos cortar certas amizades. Sabe, vamos evitar certas falas. Vamos andar como os crentes de verdade. Sabe, irmãos, olha para trás, olha para a igreja antigamente, como é que ela era gloriosa, irmãos. Tem referência nos santos que já estão com o Senhor. Sabe, como que você está vivendo hoje em dia? Se é uma vida vergonhosa, sabe, se você, sabe, pode ser dito como um cristão de verdade, sabe? Se você é alguém que carrega de fato, sabe, que completa os sofrimentos de Cristo no seu corpo, sabe? Se tem dificuldade, nossa, meu Deus, dificuldade às vezes de entregar as coisas, uma palavra, um abraço, sabe, dinheiro, dízimo, oferta. Nossa, tem igreja que, meu Deus, sabe, olha para os irmãos que são exemplos, os que já morreram, os que estão vivos hoje. Gente, tem igreja, isso aqui é bênção, a gente ter a mesa de sonhos, você ter igreja que o padrão deles máximo, top máximo, é isso aqui que a gente está hoje. E eles estão satisfeitos por ter porta aberta e pregar a palavra de Deus. Sabe, tem igreja que, sabe, é um toco no chão para o povo sentar. Fica fora aí. A gente tem que ser crente de verdade. Amém? Eles vão ter que olhar para a gente e falar assim, meu Deus, esse povo é doido, é maluco. É doido. Igual antigamente, quando o crente convertia, tudo mudava. Você via, até na roupa do povo mudava. Não estou falando que vocês têm que mudar a roupa de vocês hoje, não. Estou falando que mudava tanto que você via até no exterior da pessoa. Abria mão, fazia briga na família, até brigava na família. Eu quero viver aquilo que Jesus falou, veio para trazer briga, agora mesmo eu vou aproveitar, vou quebrar o pau, barraqueiro lá de... Quebrava o pau, brigava mesmo. Eu não abro mão de viver o evangelho. Não quer conversar, então não conversa, vai para o inferno, então. Irmãos, firmeza. Hoje em dia o negócio tá, né? Converte no consciente. A era da ciência, do conhecimento, sabe? Lê os textos, eu sou um ótimo teólogo, Satanás é melhor do que você. Ele é o fundador das primeiras faculdades de teologia do mundo, irmão, só que a teologia dele é pro lado dele. Tem crente que nem Bíblia tem, irmãos, e é fiel. A igreja no começo não tinha Bíblia não, irmãos. Sabe, no começo não tinha Bíblia, era a fé no Senhor. Sabe, vivia uma fé que a gente talvez nunca vai chegar nesse nível. Nunca vai chegar. Por quê? Coisas demais, sabe, coisas externas demais à nossa vida. Sabe, se tiver que cortar séries, se tiver que cancelar Netflix, qualquer outro tipo de streaming, se tiver que cancelar, que jogar fora o celular,
Sabe, se tiver que parar de flertar, parar de mentir, parar de roubar, sabe, parar de fazer essas coisas que vai doer, que vai cortar o orçamento, o dinheiro. Não, mas eu recebo muito fazendo essas coisas, eu tenho, né? É um dinheirão que eu ganho. Se eu tiver que devolver todos os bens que eu roubei, igual Zaqueu, eu vou ter que andar como um pobre, sabe, eu vou andar como alguém necessitado. Se eu tiver que pedir, que depender sempre, sabe, irmãos, faça essa pergunta para vocês mesmos, sabe, seria muito bom a gente vir aqui e ler as cartas, nossa, aconteceu lá, foi assim e tal. Gente, vamos trazer para a nossa realidade, vamos aplicar isso aqui na nossa vida. Leia isso como se Deus estivesse falando com vocês. Sabe, alguns entre vós são idólatras, estão se prostituindo, sabe, estão se sacrificando a coisas que não me agradam. Imagina isso, olha na sua vida, cara. Sabe, porque essa igreja já passou o tempo deles. É o nosso tempo hoje. Nós estamos correndo hoje. Existe um anseio na nossa vida hoje. Sabe, pelas coisas do mundo, pelas coisas que a gente está vivendo. Cada um está vivendo de uma forma, né? Aí às vezes acontecem certas coisas que dão a despertar. Mas logo a gente corre, se fecha. Eu lembro do luto do meu segundo filho. Parece que foi fácil. Às vezes eu pergunto, Senhor, eu estou curado em relação a isso? Eu não sinto, né? Mas parece que a era da internet, as coisas, a gente consegue tapar os buracos da vida, sabe? E parece que nem as tragédias mais hoje em dia, elas, sabe, nos confrontam de verdade. É perseguição que tem que vir, gente. Sabe, é o momento da oração aqui, alguém orar e chegar, Senhor, traz perseguição sobre nós. Traz os islâmicos que cortam as cabeças dos cristãos para que eles venham despertar e o evangelho venha avivar, Senhor. Traz aqui para dentro dessas terras do Brasil, Senhor Deus, o povo lá do Mohammed lá, para invadir a nossa cidade, os nossos lugares, para a gente viver escondidos, pregando a Tua palavra, com um pedacinho, uma folha, a folha de Apocalipse 2, só para ler todo dia a mesma folha, porque não tem mais Bíblia, está escasso. Igual quando eles tomaram lá aquele país de volta, eu esqueci qual país, mandaram uma mensagem no celular, todo mundo tinha Bíblia. Nós sabemos quem instalou o aplicativo da Bíblia. Sabe, às vezes a oração tem que ser essa para a gente despertar, sabe? Para a gente acordar do sono profundo. Sabe, que o Senhor não traga sobre nós, irmãos, a Babilônia, porque a gente vem despertar hoje. A gente vem abrir os nossos olhos hoje e falar, olha, Senhor, não, eu quero hoje. Eu quero hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Irmãos, o maná verdadeiro é o Senhor. Comer do pão escondido, do maná dos céus escondido, irmão. Quando você come algo, aquilo entra no seu corpo, faz parte de você, te nutre, te deixa forte, vigoroso. Você consegue caminhar mais um pouco. Jesus, ele vai dar dele para você comer. Você vai ter Deus dentro de você de tal forma, aquilo vai fazer parte da sua vida. De uma vez por todas. Sabe, ao que vencer, darei de comer do maná escondido, irmãos. Sabe, nós temos fome. Quem aqui tem fome de Deus? Você tem fome. E tem comida para você. Mas você tem que escolher qual refeição você quer. Qual prato você vai se deliciar. Você vai se lançar. Você vai comer. Sabe, qual é a oferta que você está aceitando hoje? Ontem eu falei sobre o exemplo dos investidores na Bolsa de Valores, né? Quando você vai estudar a Bolsa de Valores, investimento, você percebe que todo mundo que tem algum tipo de resultado expressivo são aqueles que enxergam o investimento numa perspectiva de longuíssimo prazo, 20 anos para cima, 20, 50, e até para passar carteira de investimentos para gerações futuras, para seus filhos, netos. Irmãos, nós somos o povo chamado para enxergar no longuíssimo prazo, irmãos, além dessa vida, irmãos. A nossa recompensa ela é maior do que um prêmio de Bolsa de Valores, irmãos, de 50 anos, 70 anos investido. Nossa recompensa é o Senhor, é Jesus. E se você chegar no céu, essa recompensa for Jesus? Tá bom ou não? Você vai estar satisfeito? Não, mas eu li que era ruas de ouro, mar de cristal. Cheguei lá no céu, abri o olho lá, era uma casinha de palha, Jesus sentado, um copinho com água, um pãozinho para comer. Você aceita? Você aceita? Porque essa é a oferta que ele faz para a gente hoje. Essa é a oferta dele hoje. Sabe? O reino dos céus não é igual aí fora, a escola. Eu estudo, eu não aprendo e eu passo de ano. O reino dos céus, o Senhor, ele é galardoador. Irmãos, galardoador.
Hebreus fala, né? Tendo tão grande nuvem de testemunha, sabe? Que testemunha contra nós, irmãos. Contra nossas vidas, sabe? Pessoas que morrem pelo evangelho. Eu não consigo. Irmãos, mulheres que se submetem. Vamos pegar exemplos, né? Mulheres sejam submissas aos seus maridos. Eu não consigo. Eu sou da teologia do feminismo. Beleza. Tem gente que não está sendo submissa ao marido. Tem gente que morreu por Cristo. Está num nível lá na frente. Irmão, essa pessoa testemunha contra mim, contra você. A vida dela. Mas eu não suportei Jesus. Que você olha para o outro irmão do lado, ele suportou muito mais do que você. Mas eu não consegui. Sem falar Jesus, né? Que morreu por nós. Que tem as chagas na mão por nós. Que viveu uma vida, irmãos, sacrifício. Qual que é a nossa desculpa? Eu não admito que ele fale assim comigo, irmãos. Que isso? Não admito isso na minha vida. Eu briguei com o irmão tal na igreja, não aceito isso, eu vou sair da igreja. Você tem 0 de maturidade. 0. Sabe, eu já falei isso outras vezes aqui. Suporte o dano você. Nós somos chamados, irmão, para ser o povo mais forte dessa terra, porque sangra a própria carne. O que vai nos ofender, irmãos? Esse é o segredo de Paulo, sofrer tanto quanto ele sofreu, irmãos. Nada ofendia aquele homem, irmãos. Ele era ofendido de tudo, irmãos. Nada ofendia ele. Porque o prêmio dele era Cristo. A gente cantou aqui hoje, né? Eu encontrei... Pois é. O verdadeiro tesouro. O tesouro que de fato existe na nossa vida. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar. Senhor Jesus, nós somos tão atrás nessa corrida, Senhor. Senhor, nós queremos ser pessoas que são perseguidas pelo Teu Evangelho, Pai. Por mais difícil que isso possa parecer, Pai, nós não queremos ser achados longe do Senhor, distantes do Senhor, cegos, frios, sabe, Pai, se prostituindo por aí com manjares do mundo, Senhor Deus, idólatras, sacrificando a coisas, Pai, que não provém do Senhor, que não é do Senhor para nós. Não queremos ser achados como esses irmãos foram encontrados, Pai. Eu não sei qual a porcentagem deles ouviu essa palavra quando o Senhor enviou a eles e se converteu e se arrependeu, Senhor Deus, e voltou para os seus caminhos, Pai. Mas nós estamos aqui hoje, a igreja é Teu reino, Pai. Pai, nós queremos despertar, Senhor. Nós queremos viver uma vida santa, justa, reta diante dos Seus olhos, sofrendo tudo quanto precisar sofrer, Senhor Deus. Corta agora com a Sua espada no nosso coração, Pai. Para que a gente venha viver um evangelho verdadeiro, Pai. Um evangelho verdadeiro, genuíno, Pai. Ao qual sofre, completa as dores, Pai, do Senhor Jesus nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Nós precisamos rejeitar essas doutrinas malignas, amém, irmãos? Que não provém de Deus e querem nos destruir. Querem nos afastar daquilo que Deus nos chamou para ser e para fazer. Que o Senhor nos dê força, sabedoria, discernimento, graça, para que alcancemos a vitória. Ao que vencer, darei do maná. Quantos querem receber o alimento dos céus? É assim que nós viveremos em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos, eu quero orar. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Estamos encerrados, até semana que vem, continuação dessa série Santidade na Igreja.